Em 1274, os mongóis controlavam o maior império da história. Depois de esmagarem as dinastias chinesas, a Ásia Central, os impérios muçulmanos, os príncipes eslavos, o Cáucaso, parte do Império Bizantino e a Coreia, agora restava apenas um conjunto de ilhas no Nordeste para que toda a Ásia Oriental caísse sob o jugo dos Khans. O Japão, parcialmente dominado pelo shogunato Kamakura, após negar quaisquer ofertas de submissão, se tornava então alvo da ambição de Kublai Khan. E assim começaram as invasões mongóis do Japão. Esses vídeos dão bastante trabalho para você, então se você gostou, dá um like aí, compartilha, assina o canal, e é isso. Durante o século XIII, as tribos nômades da Mongólia, unificadas sob a liderança de Gengis Khan, conquistaram a maior parte da Eurásia, redesenhando todo o mapa do continente. O Japão, no entanto, por mais de 70 anos ficou às margens disso, e apesar de trocas comerciais bastante intensas, não tinha nenhuma relação diplomática oficial com a China ou com a Coreia. Isso acabaria quando o Império Mongol voltou seus olhos ao arquipélago nipônico e decidiu então que deveriam ser persuadidos ou forçados a entrar na política internacional. Em 1260, após a pacificação da Península da Coreia, Kublai, que fora elegido Khan dos Khans, a usou como trampolim para ameaçar o Japão. Já em 1266, emissários a serviço dos mongóis enviaram uma requisição formal de subserviência ao Japão. Eles foram enviados a Kyoto, onde iriam tratar com o imperador do Japão. Mal sabiam eles que o imperador era muito mais uma figura religiosa do que política nessa altura do campeonato. Isso porque desde as guerras Genpei, que aconteceram quase um século antes, o Japão era governado pelos clãs militares localizados em Kamakura. E como se isso não fosse suficientemente bizarro, em 1266, o centro de poder tinha muito migrado da família Minamoto, que eram formalmente os shogun, para os Hojo, que governavam o país como shiken, ou regentes. Ao contrário do que havia sido feito em outros lugares, essa carta parecia bem cortês. Isso para os padrões genocidas dos mongóis, pelo menos. Nela, Kublai era chamado de mestre de todo o universo. E assim como a Coreia se submeteu ao Império, o Japão também devia fazê-lo. E até tinha uma velada ameaça aos nipônicos, como na passagem. Abre aspas. Que tenhamos relações amigáveis, afinal, quem deseja recorrer às armas? Fecha aspas. Kublai aparentemente temia que uma aliança entre japoneses e coreanos, com a dinastia Song, que ainda resistia no sul, somado a um levante com apoio de tropas do arquipélago, abriria um flanco pouco protegido e poderia levar a luta em duas frentes. Além disso, o Japão fazia bastante comércio com o Song. Daí a necessidade e a maneira tão polida como eles tratou os japoneses. Todas as lideranças do Japão, no entanto, foram unânimes no seu silêncio. E já em 1268, a corte japonesa era abertamente contrária aos mongóis. Kamakura começou a mobilizar suas forças para que ficassem sob alta vigilância. Enquanto isso, Kublai ordenou a criação de uma força-tarefa de subjugação do Japão. Nela, o principal objetivo seria a fabricação de 1000 navios. Mas esse projeto acabou se mostrando muito pesado para a já combalida economia coreana. Por causa disso, em 1270, um levante explodiu na Coreia. Os mongóis levaram alguns meses para esmagá-lo, e com apenas alguns focos de resistência resistiram na ilha de Jeju, após 1271. Novamente, um emissário mongol foi enviado ao Japão, levando uma carta que exaltava os japoneses como um país conhecido pela sua erudição e etiqueta. No entanto, após mais de um ano residindo no país, o emissário tinha uma opinião um pouco diferente. Abre aspas. Os japoneses são cruéis e sanguinários. Não reconhecem laços entre pai e filho ou etiqueta que perpassa as relações entre superiores e inferiores. Fecha aspas. Parte dessa opinião azeda advém do fato que os japoneses terem ignorado propositalmente a proposta de amizade do Khan durante todo esse tempo e não tratado o emissário da forma com que ele achava que deveriam. Nesse mesmo ano,
Kublai fundou a dinastia Yuan, solidificando seu domínio sobre a vastidão territorial chinesa, confirmado pelo Mandato Celestial. Em 1273, o príncipe herdeiro da Coreia se casou com a filha de Kublai Khan, e a resistência coreana cessou de vez. Os coreanos agora se aliavam ao vasto império, algo que se arrependeriam amargamente no futuro, pois os mongóis não eram mestres misericordiosos. Enquanto isso, a linha de defesa do Sung no sul estava próxima ao colapso. Com a Coreia e a China asseguradas, era então a vez do Japão cair sob o jugo mongol da dinastia Yuan. Antes da invasão, uma missão com 70 coreanos e mongóis aportou em Tsushima e demandou uma resposta à carta do Khan. A corte imperial até quis responder, mas Kamakura mandou que as crianças de Kyoto sentassem no banco do carona. E embora tenham enviado uma mensagem bem amistosa, ela se referia a Rei do Japão, em oposição ao Grande Imperador dos Mongóis. Essa suposta falta de respeito intencional irou os japoneses. Emissários então voltaram à China, com 2 habitantes de Tsushima sequestrados, para que pudessem admirar o esplendor da dinastia mongol. Eles então foram devolvidos à ilha para que espalhassem a notícia. Após algum tempo, no entanto, uma resposta japonesa até foi escrita, mas nunca entregue. Ela também não mudaria muita coisa, pois o seu conteúdo indicava uma rejeição resoluta às demandas mongóis e afirmava orgulhosamente de que o Japão não se submeteria, pois era um país sob proteção divina. Ao passo que a frota mongol era construída, o shogunato Kamakura mobilizou suas forças na ilha de Kyushu em 1274 e ordenou a preparação de linhas de defesa, esperando agora a inevitável invasão. Essa seria a primeira operação anfíbia em larga escala de um império cuja grande classe dominante sequer havia visto o mar na vida. Enfrentando esse império estava o quase isolado Japão. O plano mongol era fazer invasões relâmpago nas ilhas de Tsushima e Iki, assegurando seus flancos e linhas de comunicação. Eles então fariam um desembarque anfíbio em Kyushu, na Baía de Hakata. Essas forças então empurrariam os japoneses para o nordeste. A estratégia japonesa, alimentada por uma excelente rede de inteligência de colaboradores coreanos, era de contestar a invasão em todos os pontos de pressão, usando os guerreiros locais, empurrando as forças mongóis de volta para o mar antes que conseguissem assegurar as cabeças de praia. Os defensores, no entanto, pareciam ter sido surpreendidos pela invasão. E só um detalhe, os números dados pelos relatos de ambos os lados estão bem longe da realidade. Felizmente, com o desenvolvimento das novas técnicas historiográficas, conseguimos ter uma noção mais acurada dos números. Segundo Ishii Sumusu, na história Cambridge do Japão, a força expedicionária consistia de cerca de 15 mil soldados Yuan e 8 mil coreanos, totalizando 23 mil homens, somados a 67 mil tripulantes e servos, pessoal não combatente em geral. Os japoneses tinham cerca de 6 mil soldados para resistir à invasão, mas apenas um quarto ou um quinto deles eram tropas profissionais de primeiro nível. Um pequeno detalhe também que precisa ser falado antes da campanha em si é a natureza ímpar dos conflitos por ilhas. Ao contrário de uma batalha comum na Antiguidade ou na Idade Média, onde 2 forças poderiam se degladiar no campo de batalha com muito mais clareza, os conflitos desse tipo parecem muito mais com operações militares contemporâneas. Inclusive temos a série de vídeos sobre a conquista do Reino Ryukyu pelo Japão, que deve aparecer aí nos vídeos indicados agora. Nesse tipo de conflito, as forças defensivas têm vantagem tática, pois podem empurrar o inimigo de volta para o mar, e como não tem como fazer uma retirada organizada, eles geralmente sofrem muitas baixas, além de, claro, da capacidade dos defensores de se fortificarem. No entanto, a vantagem estratégica está toda nas mãos do invasor, pois ele tem iniciativa e pode escolher como e onde irá dispor suas forças e concentrá-las em pontos específicos do fronte, enquanto o defensor é obrigado a dispersá-las por diversas ilhas e portos. Voltando ao assunto. Em 2 de novembro de 1274, a invasão do Japão começa com a frota partindo para invadir a ilha de Tsushima. Tsushima consiste em 2 ilhas principais, divididas por um pequeno estreito. E os ataques mongóis foram direcionados em 4 pontos. 2 desembarques foram realizados ao norte da ilha e outro no estreito, para que divergissem as forças defensivas da invasão principal na área de Sasura, na ilha meridional. Lá, eles avançaram sobre uma praia arenosa chamada Komoda. Os mongóis enviaram 8 mil soldados para o avanço principal, enquanto os japoneses tinham 80 guerreiros nobres montados, apoiados por cerca de 400 a 200 soldados. Para a sorte dos japoneses, a frota foi avistada durante o entardecer do dia 4 de novembro, e tiveram algum tempo para se preparar e organizar apressadamente as defesas de Tsushima. Graças à descoberta da frota,
os japoneses puderam mover suas forças para guarnecerem a praia de Komoda. Os mongóis então desembarcaram na manhã do dia 5 de novembro. O comandante japonês até tinha levado um intérprete, mas os mongóis não queriam saber de conversa. E assim que estavam ao alcance, dispararam suas flechas sobre os japoneses, enquanto uma primeira onda composta por 1000 soldados invadia a praia. Os japoneses imediatamente contra-atacaram, matando muitos mongóis e coreanos, dada a excelente habilidade de tiro com arco dos samurais de Tsushima. Um dos comandantes japoneses morreu no meio da luta ao ser atingido com uma pedra lançada por uma catapulta montada em um dos barcos Yuan. Apesar da sua bravura e superioridade técnica, os japoneses foram obliterados pelo vasto número e excelente coordenação tática dos mongóis. Cerca de metade dos samurai e auxiliares pereceram nessa batalha. Como relata um dos participantes, abre aspas, Sakekuni atirou suas flechas, matando os bandidos, pegando 10 no total. Além disso, Sou Umajiro atirou contra um general na vanguarda e matou esse homem também. Sukekuni então galopeou adiante, inspirado seus homens, e atacou as forças mongóis e chinesas. Os soldados da província foram então corajados e lutaram ferozmente, cortando profundamente a horda. A batalha durou até a Hora do Dragão, quando finalmente foram derrotados e Sakekuni caiu morto. Fecha aspas. Enquanto isso tudo rolava, 2 japoneses conseguiram furar o bloqueio mongol e levar a mensagem para o Japão de que agora estava em guerra. Após os remanescentes terem sido caçados e aniquilados, o exército mongol então incendiou todas as vilas ao redor de Sassura e massacraram quase todos os aldeões. Logo, esses massacres se espalharam por toda a ilha. Depois de alguns dias destruindo a resistência, os mongóis deixaram Tsushima devastada e a sua população completamente aterrorizada pela crueldade dos invasores. Foi então que no dia 13 de novembro, eles avançaram para a ilha Iki, muito menor que Tsushima, mas vital para a campanha em Kyushu. A invasão foi feita pelo norte da ilha. Dessa vez os japoneses tiveram algum tempo para se preparar. E tinham também o castelo Hinotsume, que nem de perto se parecia com os grandes castelos que conhecemos, mas era uma base de operações de defesa formidável. Lá, as mulheres e família dos samurais se protegeram enquanto eles foram enfrentar os invasores na praia. Agora, os japoneses tinham cerca de 100 guerreiros montados e algumas centenas de tropas auxiliares. E as defesas de Iki, diferentemente das de Tsushima, não foram dizimadas pelos mongóis. Mesmo tomando muitas baixas, conseguiram segurar a praia. Ao anoitecer, vendo que não poderiam continuar, os mongóis se retiraram para os navios para descansar e reagrupar. Os japoneses, então com medo de serem aniquilados, recuaram para o castelo, mas inspirados pelas vitórias, esperavam defender tal castelo até que reforços de Kyushu chegassem para socorrê-los. Pela manhã, o vasto exército mongol os cercou. Até mesmo as mulheres se prepararam para lutar na defesa do castelo. Apenas uma foi poupada, a filha de Taira Kagetaka, comandante japonês, que foi enviada para Kyushu junto de um dos seus samurais. Após algumas horas de assalto, os mongóis conseguiram arrebentar o portão do castelo. Mas Kagetaka estava pronto para se lançar a uma carga de cavalaria final contra o inimigo. Mas ficou aterrorizado, pois para o seu terror, ele viu uma cena que deveria parecer ter sido tirada do inferno. Um escudo humano feito com as mulheres da ilha. Suas palmas das mãos furadas no meio, com uma longa corda passando dentro dos buracos. Ao se deparar com dúzias de suas compatriotas usadas como escudos humanos, ele e seus homens abandonaram os arcos, brandiram suas espadas e avançaram sobre a horda mongol. Após algum tempo de luta, eles também foram aniquilados. Kagetaka então recuou para as defesas internas do castelo e cometeu o suicídio junto de toda a sua família. Com a resistência derrotada, Iki foi tomada. Alguns dos capturados sobreviventes também tiveram suas mãos furadas, com cordas passadas por elas, e junto das mulheres foram amarrados nos cascos dos navios que agora partiam para Kyushu. A frota infernal mongol se preparava para dar o golpe final sobre os japoneses.